Nosso país é um país cercado de canalhas. Muitos políticos que você vê aí sorrindo, né, com um discurso patriota, na verdade, está envolvido nos maiores esquemas de corrupção que não foram pegos. Muitos daqueles que você vê acusando outros partidos é porque eles ainda não foram pegos. Eles fazem parte da panela que não foi investigado. Então o povo brasileiro tem que pensar o seguinte: às vezes você vê a figura do cara, a mulher lá militar ou o cara militar. O militar, ele está dentro de uma caixinha. Ele, né, como parlamentar, discursando política, de repente fala alguma coisa contra os interesses dos grandões, vem o general, conversa, no outro dia o discurso muda. Por quê? Porque está dentro da caixinha. Ele não tem uma certa liberdade para trilhar o caminho do correto, sem dizer assim, não, eu vou seguir, mesmo que você está me dando essa ordem, eu vou seguir do meu jeito, porque eu acho que isso aqui é certo. Eles não fazem, muitas vezes não fazem, por quê? Porque o cara liga, isso é uma ordem. E ali você é cheio de afetos, né? Aí você vai para aqueles que são financiados por empresário. Aquelas pessoas tipo Tabata, né? Financiados por empresários. Teve estudo pago em Harvard, teve estudo pago não sei aonde. Não foi nada arcado do seu próprio bolso. Como essa pessoa vai ter condições de não estar dentro de uma caixinha? De não ser uma marionete? Você vê nas emissoras de televisão que todo aquele que se posiciona contra, todo aquele âncora de telejornal que se posiciona contra a, 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 os interesses políticos de pessoas que chegam lá para o dono da empresa e dizem, ó, dá um jeito nesse cara aí, que esse cara tá entrando na nossa área aí. Tá marcando falta aqui. No outro dia o cara tá na rua. O presidente liga para alguém influente e esse alguém liga, né, para essa emissora de televisão, no outro dia o cara está na rua. Isso mostra que nós já vivemos uma ditadura sigilosa. Já existe uma ditadura. Desde o momento que o cara é repórter, mas o trabalho é o trabalho, a vida pessoal é a vida pessoal. Senão não é respeitada a Constituição. Se o cara tem que falar, se você tiver que discursar aquilo que o seu patrão quer, isso é ditadura. Você não tem liberdade. E tem muitos repórteres que você vê que nem tem vida política. Os jogadores de futebol já não têm. Você pode perceber que eles não têm. Os evangélicos, que deveriam ser aquela galera ética, né? Partido Socialista Cristão. Eles são os mais imundos dentro da política. Infelizmente, porque inventam um monte de questões. Aí vem o Silas Malafaia, povo brasileiro, tipo, ele dá tipo um alerta e os cristãos ficam tudo assim, não, esse cara é pregador da palavra. Então ele começa a alertar para umas certas coisas, mas na verdade o que ele está fazendo é tipo dizendo para você, tá vendo? Eu falo a verdade para vocês, tá vendo onde querem, o que querem fazer com o Brasil? Quando você vai levantar os fatos, você vai ver que ele fez um grande alarido por uma coisa que foi colocada talvez ali exatamente para surtir aquele efeito. Só que, cara, você pega gente de todos os níveis na vida. Você pega nego muito burro, nego que não tem experiência de vida, nego que não é calejado, que não desconfia, que acredita em todo mundo. Jesus, ele ensina, né? Não é pelas folhas que se conhece a árvore, é pelos frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos, observe. Um rio não dá dois tipos de água. Água salgada e doce ao mesmo tempo, observe. A árvore ruim não dá bons frutos também. Você tem um presidente que tem um discurso de ditadura, um discurso imoral para a Constituição brasileira,
porque o Brilhante Ustra foi julgado pela justiça brasileira como torturador. Como é que um parlamentar disse que ele era? Olha, uma instituição ferindo a outra instituição. Vocês têm que aprender a considerar todos os pontos que o cristão ele pode cometer erros na vida, mas não erros ideológicos. Se o cristão verdadeiro ele consegue ver as coisas com mais amor, se ele é verdadeiro. Ele consegue dizer para os amigos assim, não, vocês são meus amigos, mas daqui para frente essa aqui é a minha opinião. Às vezes certo, às vezes errado, sim, mas ele também é capaz de voltar atrás e se arrepender. Mas o que você vê é gente por exemplo, como Priscila Malafaia, ele apoia Aécio Neves. Sabe que o Aécio Neves foi o cara que fundou a MBL, né, para atacar o Lula lá e tal. E é um dedo podre para a política, pelo amor de Deus. Jair Bolsonaro, Aécio Neves, é só gente que não vale nada. É só gente que não vale nada. Infelizmente, os discursos desses caras demonstram que eles não valem nada. E o governo é tão manipulado que eles podem inventar uma coisa sobre a sua vida. Sei lá, depois abre uma conta no teu nome, é muito fácil. A maioria desses caras grandes aí são dono de banco. Colocam dinheiro lá para dizer que é seu. Mudam as coisas. Cara, não se pode descartar nenhuma hipótese. Até a ordem de matar esses caras dão, cara. Não se pode descartar. Eles têm um sistema que protege os graúdos, que protege os grandões lá da política. Eles têm um respeito maçônico, sei lá, que eles se protegem. Sabe por quê? Se eles protegem os maiores vão protegê-los. Os maiores vão protegê-los. Se a casa cair pro cara, ele tem mais chance de estar ligado ao grupo, de não ser esquecido pelo grupo, né? Até porque ele sabe muita coisa. Então o grupo protege para mostrar uma ética, ó, quando vocês são dos nossos, a gente protege. É um sistema muito podre. E isso foi descoberto pelo Intercept, que eu creio que foram hackers russos que deram isso. Os russos já estão de saco cheio dos americanos investigando tudo. Já estão de saco cheio, porque se aquele computador inteligente lá, aquela galera da informática lá dos Estados Unidos, sabem do que acontece na Petrobras e sabiam dos roubos, porque muitos acionistas são americanos, eles tinham que cuidar do patrimônio deles, eles estão usando de chantagem com o Brasil, por isso que estão entregando tudo. Estão entregando tudo. E uma das maiores cobiças do americano é a floresta amazônica. Mas para você entregar a floresta amazônica, você tem que descentralizar todo o poder que protege ela. Instituições. É uma guerra, você vai ter que passar por cima de tudo isso. Como um cavaleiro apocalíptico, né? Você vai passar por cima de tudo isso para poder descentralizar, ser esquecido aquilo ali e começarem a fazer o que tem que fazer. Hoje em dia tem um monte de gente que conduz drones, pode vigiar aquela floresta toda. O cara não faz o desmatamento à toa, ele tem que ter estrada para ir embora, ele tem que ter... se o cara vai pegar ouro, ele tem que ter pista de avião, se vai pegar plantas, tem que ter pista de avião. Eles têm que ter e aquilo tem tamanho. Dá para fiscalizar sim. Bota ali uns 500, uns 10 mil drones ali fiscalizando aquilo ali para você ver se não dá. E começa a punir mesmo. Prendeu, não é multa não, vai pegar cadeia. Tem que botar leis fortes que sem punição o bandido se cria. Daí você percebe que o governo é conivente. Quando a punição não tem... tipo assim, a punição é dinheiro. O dinheiro eles têm. Investigar também se não tem um povo sendo oprimido e obrigado a fazer aquilo, porque também não se descarta nada. Então nós vivemos num país imundo, que só não acabou porque Deus não permitiu. Só não acabou porque Deus não permitiu. Porque esse ano, com essa corrupção toda, ia se centralizar a corrupção, não ia haver mais espaço
pelo que eu percebo aqui, não ia haver mais espaço para ninguém dialogar contra. Eles realmente iam dominar o país. Aqueles que não cederam, saem. Porque os que lutarem contra ou morrem ou vão sair da política. Eles conseguem inventar coisas, eles conseguem condenar sem provas, né? Como aconteceu com o Lula, condenação sem prova. A Justiça Internacional mandou soltar o cara. Não sou esquerdopata por falar isso. Se ele tem condenação, julgue ele de acordo com a lei. É isso que o juiz tem que fazer. Mas nesse Brasil você vê a Constituição e as leis sendo vomitadas, escarrada e cagada em cima. Cuspida, escarrada, pisada. Quando isso acontece num país, instituições como a OAB não gritam, não saem para defender aquilo, para mudar aquilo ali, aí você descobre, você está num país ferrado mesmo. A OAB também tem seus erros aí. Um monte de juristas que apoiam isso, cara. Como é que pode? Se você colocar a causa do Lula e pegar 1000 juristas para falar sobre aquilo ali, vamos ver que prova real que a gente vai ter. Tem que criar-se um parlamento assim de juristas, mas escolhidos assim aleatoriamente. Só que é muita ameaça, é muita coisa, é muito conchavo. Pega os juristas aí, cria um canal, o cara lá que é jurista se cadastra, ou a galera dá a opinião ali, e a gente vai tirando na prova real, porque a única voz que pode mudar isso aí agora é a do povo. Né? Porque a da política já está totalmente contaminada. Essa escuta do Intercept aí, ela revela uma coisa muito podre no Brasil. Ela revela que realmente havia um sistema protetor de uma parte, né, e destruidor da outra, passando por cima de leis. Então, às vezes, olha o tempo que está demorando para ser julgado o Moro e o Dallagnol. Olha o tempo. Se fosse o Lula, já tinha sido preso antes do julgamento. Se fosse qualquer outro. Mas olha o tempo que esses caras estão correndo para lá e para cá e estão como leprosos, porque ninguém quer ficar perto deles. Ninguém quer ser ligado a eles. É terrível o que acontece no Brasil. É terrível. E vocês estão brincando. Não é tempo de se omitir. Não é tempo de você falar assim, não quero saber de política não. Porque quando você entra no hospital público, você precisa da política. Se a política não for, se você ninguém guerrear lá atrás, seu filho morre no hospital público. Se ninguém guerrear lá atrás, sua família morre sem atendimento, morre vítima de uma segurança pública falida, morre vítima de uma depressão porque não consegue conquistar nada na vida e não acha que a vida vale a pena. O país não se desenvolve, as crianças não recebem educação e continuam sendo massa de manobra desses imbecis. Eles querem imbecilizar as crianças. Aí, não, a gente vai botar escola militar. Meu amigo, se você precisa, para respeitar um professor, que ele seja uma autoridade que te intimida, você é um lixo. Porque professor conquista as pessoas pelo respeito. Professor conquista o aluno pelo respeito. O aluno tem que entender que o professor fez uma escolha. Ele podia passar em qualquer concurso público. Ele podia ser um militar, ele podia ser da área médica, ele podia ser qualquer coisa, ele é um professor. Ele escolheu ser um professor e às vezes de escola pública. Ganhando pouco, por quê? Porque ele nasce com esse dom. E aqui é um desrespeito terrível. É a gente xingando, mandando o professor para tomar em tudo quanto é canto, é gente dando voador em professora, é gente agredindo, é gente xingando. Tinha que pegar uma cadeia você. Você está desrespeitando aquele que pode salvar um país. Numa guerra, sabe que quem morre primeiro são pastores, professores, médicos, todo aquele que pode influenciar a sociedade de uma forma boa, são os primeiros a morrer. Porque eles não querem ninguém lutando contra. Eles já acabam com tudo. É uma guerra que nós estamos vivendo. É uma guerra que nós estamos vivendo. É exatamente o que eles fazem. Acabam com a vontade de ser professor. Acabam com a vontade de ser educador.
desestimulando os salários, desestimulando a profissão, desestimulando os estudos. E aí você vê uma sociedade e você fala assim, ah, mas esse cara fez isso, fez aquilo. Eu não vou falar que ele é vítima da sociedade, não. Mas ele escolheu o caminho errado. Mas se tivesse uma sociedade diferente, talvez ele pudesse ter uma oportunidade de escolher o diferente. Sim, ninguém poderia falar assim, amigo, você teve a tua oportunidade. Você teve a sua oportunidade, mas você jogou fora.